Mensagem de hoje, o jovem rico. Amém? Eu tenho essa mensagem aqui, depois se vocês quiserem adquirir, tem o nosso material, mas daqui a pouco eu falo. Mas a mensagem, o jovem rico, está aqui, ó. Essa mensagem, o jovem rico, foi pregada lá em Belém do Pará. Olha aqui para frente, amados. Agora olhe para o seu irmão e diga assim: eu amo você de coração, viu? Você é muito especial. Você é uma bênção. Eu te amo em Cristo Jesus. Olhe para ele e diga assim: mas eu vou te falar uma coisa agora, e preste bem atenção. Eu não estou de mal de você, mas a partir de agora, meu filho, não fala comigo. Eu quero ouvir a voz do Senhor. Eu quero ouvir a palavra de Deus. Amém? Depois dessa, se eu fosse você, eu olhava aqui para frente, viu, queridos? Até porque, eu vou te falar uma coisa: se você ouvir essa mensagem hoje, colocar ela em prática, e você voltar aqui na segunda-feira, se prepare para ter o melhor final de ano da tua vida. Olha que o final de ano ainda está longe, nós estamos apenas no mês de março. Mas eu vou falar uma coisa para você, meu irmão: o tempo passa muito rápido. Diga assim: o tempo passa. Daqui a pouco é julho, daqui a pouco é setembro, daqui a pouco é novembro, daqui a pouco já é dezembro. E eu pergunto: quem quer ter o melhor final de ano da sua vida, levante as suas mãozinhas assim. Você quer ter ou não quer? Você lembra onde que foi que você passou esse ano? Você lembra? Alguns lembram aqui, né? Agora deixa eu perguntar uma coisa: você lembra qual foi o melhor final de ano da sua vida? Você lembra? Não precisa responder não. Uma irmã lá em Belém, eu fiz a mesma pergunta. É aquela pergunta que as pessoas não precisam responder. Na Assembleia de Deus, a igreja devia ter umas 1000 pessoas. Aí a irmãzinha levantou a mão lá atrás: pastor Jonas, eu lembro. Eu falei: minha irmã, mas não era para responder não. Mas já que a irmã levantou a mão e gritou e chamou a atenção de todo mundo, então fala aí. Joaquim, levanta. Aí o Joaquim, que era o marido dela, levantou do lado dela. Aí ela disse assim: pastor Jonas, igreja, o melhor final do ano da minha vida foi em 79. Foi quando eu conheci o Joaquim. Eu estava indo na casa de uma amiga minha e o Joaquim estava lá. O Joaquim me pegou, me falou palavras tão bonitas, me levou para a beira do rio. Eita, final de ano! Eita, final de ano! Foi o melhor final de ano da minha vida. Mas peraí, pastor, é porque ele me levou para a beira do rio, que nem é o que vocês estão pensando. Calma. É que lá na beira do rio ele me deu umas florzinhas lá. Ele olhava para as estrelas, ele olhava para a lua, falava cada palavra bonita. Pastor, eu falei: esse é o homem que eu vou casar. E aquele foi o melhor final de ano da minha vida. Ela falou de tal maneira que todo mundo ficou suspirando. Sabe, irmão? Que bonitinho, que coisa linda. De repente ela diz: agora, pastor, eu vou fazer essa campanha com o senhor, porque esse miserável precisa ser liberto. Falou desse jeito. Acabou com o homem, falou tão bem dele, depois acabou com ele, coitado. Eu pergunto para você, e antes que algum Miguel esteja aqui, ou algum Joaquim, ou algum Frederico, ou algum Antônio, não precisa responder. Você lembra qual foi o melhor final de ano da sua vida? Não responda, só tente lembrar. Pastor, foi em 70, foi em 86, foi em 91, foi em 2000, foi em 2004. Eu quero te falar que o melhor final de ano da tua vida é agora, irmão. Deus vai fazer algo tão grande na tua vida, tão grande na tua vida, que até o que era para dar errado vai dar certo. Mas para isso, vamos aprender um pouquinho com o Senhor Jesus. Amém? A Bíblia diz que existia um jovem rico. Um jovem rico, ele era dono de muitas propriedades. Ele era um jovem que tinha dinheiro. Ele era um jovem que tinha cavalo. Se fosse nos dias de hoje, ele era um jovem que certamente devia ter uma Ferrari, um Porsche, uma Cayenne. Certamente deveria ter um belo de um apartamento. Se fosse um jovem do dia de hoje, seria um jovem como o Kaká, como o Ronaldo. Mas olha só, a Bíblia diz que ele era um jovem muito rico, que tinha muitas propriedades. E ele vai até Jesus e ele faz a maior pergunta que alguém podia fazer para Jesus. Foi a pergunta que ele fez. Ele fez a pergunta certa para a pessoa certa. Porque na época, hoje, nem se fala, irmão, quantas religiões existem. Só para vocês terem uma ideia. Olha, aqui na nossa crença, aqui na nossa fé, existe o evangélico pentecostal, existe o evangélico neopentecostal e existe o evangélico tradicional. No catolicismo existe o ortodoxo, existe o apostólico romano
E existe agora uns que parecem com os crentes também. Parecem com os crentes, os carismáticos. Está até gravando CD aí, com canções do Diante do Trono. Quem está entendendo? Isso só dentro do cristianismo existe. O espiritismo, catolicismo, os evangélicos, o protestante. Amados, se a gente sair fora do cristianismo, você vai encontrar tanta religião. Gente que acredita que sapo é Deus. Gente, o irmão estava falando que tem um trabalho missionário lá na Índia. E eu já ouvi falar que lá na Índia existem tantos deuses, que há casos que crianças chegam a casar com um macaco. Acontece isso, companheiro? Com cachorro. Quantas religiões. Agora você imagina, existem pessoas que dizem, irmão, que todo caminho leva a Deus. E existem pessoas que dizem que só um caminho leva a Deus, que é o que nós cremos. Só existe um caminho, que é Jesus. Na época de Jesus já existiam muitas religiões, fariseus, saduceus, os judeus. Existiam muitas crenças na época de Jesus. E o jovem rico, ele queria tirar a maior dúvida da vida dele. Como que eu faço para ir para o céu? Todo mundo quer ir para o céu. É verdade ou não é? Eu lembro que um dia desse, eu estava viajando de avião, e o avião, de repente, a aeromoça disse assim: senhoras e senhores, estamos passando por uma área de instabilidade. E quando a aeromoça fala que está passando por uma área de instabilidade, meu irmão, eu vou falar para você. Para quem não gosta de viajar de avião como eu, só viaja de avião, porque tem que levar a palavra do Senhor. Começamos a enfrentar uma área de instabilidade, onde havia uma grande turbulência, e tinha um cidadão do meu lado, que eu estava conversando com ele, falando de Jesus para ele. Ele disse que não queria Jesus, que ele era ateu, que ele não acreditava em Deus. De repente o avião perdeu a altura. O avião fez assim, ó, tuf, teve uma pequena queda, sabe? Ao ponto que a água subiu para o teto. Todo mundo grita no avião. Ah! Todo mundo. Eu gritei, ui, porque deu um frio na barriga, meu irmão. O cidadão que disse que não acreditava em Deus, diz o que é que ele gritou, meu irmão? Meu Deus! Aí eu falei, Jesus, agora eu pego esse cidadão. Falei, meu irmão, quer dizer que agora na hora H tu estava com medo de ir para o inferno. Quer dizer que agora tu acreditou que existe Deus. E eu preguei para ele, preguei Jesus para ele. Falei do amor de Deus para ele, do projeto de salvação de Deus para ele aceitar Jesus. Uma coisa eu vou falar para você, ele saiu com muita dúvida, viu? Saiu com muita dúvida. Ele acreditava que Deus não existia. Depois daquela turbulência, ele gritou por Deus. Ele sentiu na pele a necessidade de existir um Deus. Porque quando você termina essa vida, segue-se uma outra aí. A Bíblia diz que após a morte segue-se o juízo. Amém, meus irmãos? E o jovem rico fez a pergunta certa. Ele perguntou para Jesus: o que devo fazer para herdar a vida eterna? E o que foi que Jesus respondeu para ele? É muito fácil. Você não conhece os mandamentos? Ele disse: conheço. Pratica os 10 mandamentos. Jesus, se é só isso, então deixa eu falar uma coisa para o senhor. Isso aí eu já pratico desde a minha adolescência, de minha juventude. Não matarás, não roubarás. Eu sou rico, nunca roubei ninguém. Sou rico, mas nunca matei ninguém. Eu honro meu pai, eu honro minha mãe. Eu faço isso, eu faço aquilo. Aí a Bíblia diz, irmãos, que Jesus olhou para ele e o amou. Porque aqui a gente lê e a gente acha que isso aqui foi em milésimos de minutos. E não foi em milésimos de minutos nem de segundo. Isso aqui foi uma conversa que a gente não sabe há quanto tempo durou. Talvez essa conversa durou 6 horas, talvez essa conversa durou 1 hora, ou talvez essa conversa durou 2 horas. Porque a minha Bíblia diz que Jesus olhou para ele. E quem é casado aqui? Tem alguém que é casado? Levanta a mãozinha assim. Para você ser casado hoje, irmão, primeira coisa para você ser casado, qual é a primeira coisa que acontece? Primeiro você olha. É verdade ou não é? Sim ou não? Jesus, me dá o varão, Jesus. Me dá esse varão, Jesus. O irmão olha para a irmã e fala: Jeová, tanto que eu estava pedindo, Jesus, apareceu. Agora, Senhor, faz a tua obra. Faz a tua obra. Oh, meu Deus do céu. Primeiro você olha. Você